É, porque não você sabe, né? Ainda bem que você tem assistente agora. Então, vamos lá, boa noite a todos. Então, vamos então hoje, a gente termina aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Nós vamos ver se a gente estuda hoje o capítulo 6, né? Da carta de Paulo a Timóteo, terminando essa primeira carta, né? Ok? Então, no capítulo 6, Paulo começa aqui, já dá fazer algumas exortações aos empregados, e aos servos e aos senhores, e capítulo 6, né? E depois ele... Boa noite. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Então Paulo diz assim, olha, nós tínhamos lido a respeito dos presbíteros, como deve ser a vida dos presbíteros, como deve ser a vida dos pastores, né, como devem agir na casa de Deus, e agora Paulo começa falando dos servos e dos senhores. Ele diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de honra, de toda honra, o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, Paulo está falando numa época em que a escravidão ainda era comum. A escravidão não é só a escravidão tem nada a ver com raça. Hoje se confunde, né? Que acha que só o negro é escravo. Não, todas as raças tiveram escravos, né? Os mouros com os negros invadiram a Europa 1000 anos antes e escravizaram lá todos os brancos da Europa. Depois foram escravizados. No mundo árabe existe escravidão até hoje, né? Em Israel havia-se uma lei, isso está na lei, está no livro de Deuteronômio, Levítico, lá está na lei. Quando alguém devia muito para alguém e não podia pagar, o que ele fazia? Ele se vendia como escravo àquela pessoa. Ele dizia: eu vou te servir por tantos anos para pagar minha dívida. Quando chegava o ano do jubileu, que era cada 25 anos comemorava-se o jubileu em Israel. O que acontecia? Chegava o jubileu, aquela pessoa era livre, sem precisar pagar nada, né? O escravo era livre. E aí dizia assim: se acaso a pessoa que é escravo, ela voltava as posses dela para que as terras que Deus dividiu não ficassem na mão de um só, para que todos tivessem a sua parte. Então o que acontece? Na lei dizia assim: se acaso a pessoa que se vendeu como escravo achar o seu patrão muito bom e não quiser, no ano do jubileu, se tornar livre, ele vai no batente da porta, o seu senhor fura a orelha dele e ele diz: agora eu sou seu servo para sempre. Porque às vezes tem pessoas que não eram muito bom em negócio, não eram muito bom em cuidar das suas coisas, falam: melhor eu trabalhar para esse cara que eu tenho uma vida boa, o cara é um bom patrão e eu não vou ter dor de cabeça, né? Então ele ficava escravo do cara para sempre, né? Então essa época era uma época comum de falar de senhores e servos. Alguns dizem: a Bíblia incentiva a escravidão. Não, a Bíblia fala da escravidão, ela não está incentivando. Ela fala: aquele que está na situação de escravo deve servir o seu senhor com toda a honra. Ou seja, ele é escravo, sirva ao senhor dele, aquele que é o dono da pessoa, que seria, como se dizia na época, ele é o dono, o senhor dele, sirva a ele com toda a honra, porque Paulo diz o seguinte: para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E aqui a importância. Às vezes os filhos também eram pegos, por exemplo, na sunamita, né? Uhum. No caso, às vezes não poderia nem ser a pessoa, o marido deixou a dívida, certo? Os filhos poderiam ser também usados para esse tipo de... servia como escravos. Então, isso daqui serve tanto para naquela época como escravos, como para nós hoje, que servimos alguma pessoa, que somos empregados de alguém. Porque se nós que somos cristãos formos maus empregados, o que vai acontecer? Paulo fala: para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. É aquilo que a gente sempre diz, né? Que as pessoas vão dizer: ó, esse crente aí só está fazendo besteira, e ainda diz que é crente. Esse povo é um povo que não é honesto, esse povo é um povo preguiçoso, esse povo é um povo isso, não é? Então nós, que somos cristãos, temos que estar mais atentos a isso, para servir aos nossos patrões, à pessoa que nós trabalhamos, com maior
afinco, com maior aplicação, né? Com maior zelo. Por quê? Por causa do nome de Deus. O Pedro vai falar isso, como se tivesse servido o próprio Senhor, né? Porque isso é agradável a Deus. Então, as pessoas vão olhar para nós, né? E vão dizer, olha, tá vendo? Diz que é cristão e faz isso, aquilo, outro. Né? Então, Paulo está dizendo, vocês que são escravos, sirvam eles com toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas, para que ninguém fale mal, não tenha o que falar de vocês. Porque ninguém vai discutir aquele negócio, ninguém vai discutir a doutrina cristã, porque a maioria das pessoas não conhece a doutrina cristã, eles conhecem os cristãos. Né? Então nós somos representantes de Deus e da doutrina cristã. Então a pessoa não vai conhecer a doutrina, senão a doutrina cristã tem 2000 anos, e ainda tem coisas que estão, né, ainda aí, sendo explicadas. Então o que acontece? As pessoas não conhecendo essa doutrina, você já pensou, só a patrística da igreja eu estou lendo a patrística, são 18.000 páginas. Né? A patrística são os pais da igreja, né? Aqueles que foram discípulos dos apóstolos. Então os apóstolos foram lá e ensinaram alguns, deixaram eles como pastores. Um deles é o pastor da igreja de Esmirna, que é o Policarpo, né? Antioquia? Hã? É que eu estou pensando em Antioquia aqui. Na igreja de Esmirna, que o João escreve no Apocalipse, Policarpo foi discípulo de João. Né? Então esses homens escreveram o que estava acontecendo na igreja ali no começo. Né? Então são 18.000 páginas ali e não dá inteiro ainda, né? Para você ler. E ainda tem depois a escolástica, que já são mais um monte de coisa. E vem a doutrina cristã, e mais os escritos de todos os homens de Deus. Isso aconteceu depois que o último apóstolo que morreu, que foi João, aí tem 100 anos para frente. Então Exato. esses 100 anos é que justamente acontece esse tipo de coisa que a gente praticamente sabe poucos nomes dessa época. Sabemos depois de Constantino, mas antes de Constantino, que é depois que João morreu, certo? Até, no caso Constantino, a gente sabe, não é que é pouco falado, né? Sobre essa questão de quem ouviu dos apóstolos e levou à frente a história, né? Ainda mais porque todos nós que estamos aqui no Ocidente, nós recebemos o Evangelho e a doutrina já pronta de Roma. Só que os pais gregos não são muito citados aqui no Ocidente. Existiram vários pais gregos, muitos, né? Vai lá o Tatiano, o próprio Policarpo, Lactante, o bispo que discutiu com o Maniqueu, né? O Arquelau. É uma infinidade de nomes, né? Que tem lá, que vem vindo desde o princípio, né? Dos apóstolos, né? Nomes importantes, né? Tertuliano e vários outros. São quantos volumes de Patrício? 20? São 14, 28, acho que são 30 e poucos. São 18.000 páginas, eu sei. É muito volume, é muita coisa, né? Eu estou indo devagarinho para chegar lá. Mas olha, interessante que é, né? Então, quem que vai conhecer essa doutrina toda? Essa doutrina não é acessível a todo mundo. É só quem vai estudar mesmo para a doutrina, quem vai estudar teologia, quem vai estudar isso vai conhecer a doutrina. Mas as pessoas não conhecem essa doutrina, eles conhecem os cristãos. Então nós somos a doutrina. Nós somos a carta viva para eles. Como o Paulo fala, vocês são carta viva de Deus, escrita para o mundo, né? Temos que exalar o cheiro suave de Cristo. A doutrina também vai dizer a mesma coisa, né? Seria um certo. Exatamente. Pode conhecer a doutrina ou não. Exatamente. Você veja que, por exemplo, no começo, Santo Agostinho, por exemplo, ano 392, ele teve um debate com Fortunato, que era um maniqueu, da doutrina do maniqueu lá. Eu já expliquei aqui sobre os maniqueus, né? Então o que acontece? Esse debate foi feito ao vivo, com a multidão ouvindo, durou 2 dias o debate. Né? Discutindo o dia inteiro, e depois volta outro dia, né? Para discutir, quer dizer, uma doutrina, uma doutrina, você imagina os outros, né? Então as pessoas, para conhecer tudo isso, vai uma vida de estudo, é uma vida. Só não tem tempo, mas eles vão conhecer nós, ele olha para aquela pessoa cristã. Quando nós estivemos essa última vez em Brasília, nós visitamos uma igreja de amigo nosso, tinha um grupo de pessoas, as pessoas estavam saindo de onde estava e estavam indo para essa igreja, né? E quem saiu disse por que estava saindo. Porque tinha uma igreja lá que o
quando chegava a época do batismo, o casal de pastores... Ele aparece em Apocalipse já não mais como um servo, ele aparece como Senhor, né? O cinto já não está mais na cintura, já está na altura do peito, né? O cinto representava naquela época o Senhor, né? O Senhor, o dono, o Senhor que está falando aqui, ele não usava o cinto na cintura, ele usava no peito. Ele usava na cintura porque tinha que, como que arregaçar a calça para capinar ou fazer qualquer coisa. Como a pessoa usava a manta, ela puxava para cima e segurava ali para trabalhar. O Senhor não precisava ter o cinto aqui. Então quando você vê uma pessoa com o cinto aqui, na altura do peito, ele era o Senhor, porque ele não ia trabalhar. Então Cristo aparece lá e João faz questão de escrever, e vi ele, e o cinto estava na altura do peito. Então quem é o servo agora? Somos nós. Nós que somos os servos agora. Por isso que Paulo está falando, serve os vossos senhores, com toda a honra, né? Para que a doutrina não seja... Uma pessoa que não conhece o significado, essa frase aí, o cinto está à altura do peito, não significa nada. Pois Só é. Por isso que não é fácil, né? É moda, é moda. New fashion, né? Acho que era moda na época. É porque todas as coisas, por exemplo, quando você vê no caso, tudo tem um significado. Quando você vê uma bandeira, né, no caso, né? Ela não está hasteada pelo meio, o que significa? Luto, né? É luto. Então, quer dizer, tudo isso tem uma... Tem um simbolismo, né? Esse é o simbolismo, né? Só que a gente acha detalhe, é porque está falando que ele estava com essa roupa desse jeito, modelo. É por isso que muita gente ainda está achando que o Cristo é empregado deles e vai só pedir. Ao invés de dizer, Senhor, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Mestre, o que o Senhor quer que eu faça? Ao invés de dizer, Senhor, me faz isso para mim, faz isso para mim. Não. A nossa atitude hoje é de chegar diante de Cristo e dizer, tudo liberado. Vou chegar mais tarde, irmão mesmo, né? Não, Paulo falou, olha, se o teu patrão é cristão, olha, ele fala, trabalha ainda mais. Não é? Porque ele fala assim, olha só, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ou seja, ele também é crente e amado. Devo servir ele com todo prazer, com toda alegria e de boa mente, né? Olha só o versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha só, Paulo aqui de novo ele fala da piedade. A piedade é um respeito para com as coisas de Deus, um respeito e um amor para com as coisas divinas. E Paulo está falando assim que há pessoas que não andam segundo a sã doutrina, e há pessoas que acabam provocando difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Então são aquelas pessoas que causam problemas dentro da igreja, por motivos simples, não é? Ou não gostou do que o pastor falou, ou não gostou de um irmão, ou arruma problema com outro irmão, ou acha que está certo, não entendendo a doutrina, quer ensinar outra coisa, achando que ele está certo, sem não ter conhecimento do que está falando, né? Mas eu aprendi assim na minha igreja. Ok, mas o que você aprendeu com Cristo? O que você aprendeu nas Escrituras? Não é? Se cada um for dizer o que aprendeu na sua igreja, vira uma Babilônia. Não é? Nós temos que dizer o que aprendemos nas Escrituras. As igrejas ensinam o que aprendeu nas Escrituras, mas cada igreja tem o seu costume. E costume não é Escritura. Não é? E às vezes a pessoa quer colocar costumes como Escritura, né? E acaba causando problemas, né? São pessoas que não têm a mente certa na sã doutrina. Costumes que viram doutrinas. Que viram doutrinas. Aliás, a maioria dos costumes dentro do cristianismo hoje não são doutrina, são costumes burgueses. Por quê? Isso voltando atrás, o que acontece? Quem são os burgueses? Na Idade Média existia ali os burgos, que eram cidades cercadas, né? Os burgos eram cidades cercadas onde viviam os comerciantes. Os comerciantes eram chamados burgueses, né? Então ali tinha os burgos.
esses burgueses que eram comerciantes tinham dinheiro, só que não eram nobres, então não faziam parte de governo, não faziam parte de nada. Quem fazia parte da nobreza era só, se queria ser nobre, você tinha que fazer um ato heróico, você se tornava um nobre, né? Ou você pode fazer parte da coroa, enfim, muitas coisas. Então o que acontece? Até um nobre não podia ser comerciante, então ele perdia a nobreza, porque um nobre não podia trabalhar para lucro. Coisa interessante isso, né? Até hoje. Era difícil se tornar um nobre, mas era fácil perder a nobreza por qualquer coisa, né? Então o que aconteceu? Esses burgueses começaram a se casar com filhas de nobres e começaram a introduzir certos costumes burgueses dentro da sociedade, que a sociedade se tornando cristã, isso se tornou regra e se tornou pecado. O que o burguês achava feio se tornou pecado, e a Bíblia nunca diz, não é? E isso está arraigado dentro da igreja, assim, tremendamente, né? E isso traz confusões tremendas dentro das igrejas hoje por causa disso. Então, por um exemplo, você vê que, se você vê uma festa na Idade Média, você conhecia toda a família. Por exemplo, tinha lá a família Souza, tinha suas cores, o seu brasão e o seu modo de vestir. Você olhar, a família Souza está ali, né? A família Raposo tinha lá as suas cores, os seus brasões, está ali a família Raposo. E assim cada família tinha. Hoje você vai numa festa e não conhece nenhuma família, está todo mundo, os homens igual todo mundo, pinguim, e as mulheres tudo vestido, não sabe quem é quem. E muitas igrejas introduziram isso como uma santidade, e isso é costume burguês, né? Um professor meu até falou que uma vez ele estava numa festa de não sei se era um senador, não sei o que era, e um amigo dele muito gozador falou assim, olha, e quando o senador chegou lá, o ministro, não sei quem era, bem vestido de smoker, né? O amigo dele muito gozador falou assim, olha rapaz, o que a burguesia fez com a gente? O cara mais importante da festa está igualzinho o garçom. Isso foi o que a burguesia fez, né? Então, algumas coisas são costumes burgueses que precisam ser limpos para saber o que é escritura e o que não é. E muitas pessoas trazem esses problemas para dentro da igreja e causam problema. E Paulo está falando assim, são pessoas que na verdade não têm a piedade, o amor à doutrina, o amor a Deus, né? E aí Paulo diz assim, que são pessoas que às vezes usam da piedade para querer lucro, né? Usam das coisas de Deus com o intuito de lucro. E Paulo fala, a piedade tem lucro somente quando nós temos aquele contentamento. Ele diz assim, nada trouxemos ao mundo e nenhuma coisa podemos levar dele. Tendo o que comer e o que vestir, contentai-vos com isso. Não é? Olha o que Paulo diz no versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não só nessa época isso equivalia hoje em dia. Então, quer dizer, a teologia da prosperidade, eles não podem ler esse versículo aqui nunca, onde Paulo diz, irmão, olha, quanto mais você der, mais Deus vai te dar, não é? Onde Paulo diz, irmãos, tendo que comer o que vestir, se contente com isso, porque nada nós trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele, não é? E Paulo diz assim, olha, porque aqueles que tentam se enriquecer, caem em muita tentação, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em algumas versões está de muitos males, né? Os homens matam, os homens fazem tantas coisas por causa do amor ao dinheiro. Os homens se matam a si próprios. Não está querendo dizer que é para jogar o dinheiro fora. Você está falando o amor ao dinheiro, o amor. Não. Aqui, depois ele vai falar sobre os ricos também. Você vê que fala porque há pessoas ricas, né? A pessoa, o problema é pôr a sua... Como é que fala? Pôr o seu coração nas suas riquezas, né? Porque o Senhor Jesus diz, onde tiver a tua riqueza, ali está o teu coração. Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça rói, onde a ferrugem destrói, o rói. Ajunte o seu tesouro no céu,
onde não tem traça, onde não tem nada. Lá é que é o lugar de nós ajuntarmos o nosso tesouro. E aí, nós ficamos preocupados, porque nós estamos chegando a uma certa idade e falamos assim, e agora? Será que eu vou me aposentar? O que vai acontecer comigo, né? Mas o Senhor Jesus é tão claro nisso, ele chega e fala, meus irmãos, olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam nem guardam celeiro. E o Senhor cuida deles. Será que vocês valem menos do que os pássaros? Vocês valem muito mais que eles. Então, irmão, olha, às vezes eu estou no inverno aqui, eu olho pela janela das casas que eu estou limpando, já passei um monte de problema aqui, já, vixi, esse problema é terrível, né? Quando eu cheguei aqui, trabalhava, não recebia, ia buscar comida lá no Salvation Arms, não tinha comida, né? E às vezes eu olho pela janela assim e vejo os esquilos no inverno, rapaz, aquele frio, o esquilo pulando lá assim, rapaz, tá dando comida para esse bichinho. Mas Deus cuida do esquilo. Será que Ele não vai cuidar de nós? Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, cabe a cada dia o seu próprio mal. Aí ele fala, o vosso Pai que está no céu. Olha, o Criador do universo, Jesus se faz homem, chega para o vosso Pai, é Pai de vocês. Eu tenho um Pai que é dono do mundo, que é Criador do mundo. Será que ele vai esquecer de cuidar de mim? É impossível. Jesus diz, até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Se Deus se preocupa em contar cabelo, será que Ele vai esquecer mesmo de que eu estou precisando de alguma coisa? Em nenhum momento o Senhor está chamando a irresponsabilidade. Não. Né? Em nenhum momento. Porque também Ele fala de sabedoria, Ele fala de prudência, Ele fala de fazer tudo com decência e ordem, tudo isso aí. Né? Então é a questão do equilíbrio. O equilíbrio. Porque tem muita gente, pessoas que usam e falam, agora então nem vou trabalhar, não vou fazer nada, por quê? E isso é que Paulo escreveu, dizendo, aquele que não quiser trabalhar, não coma. Exatamente. Não é? Eu vou comprar isso, eu não tenho dinheiro. Não, é pela fé eu vou comprar. Pela fé eu vou comprar. Aí, a pouco o cheque está voltando. Aí vai pela fé lá agora, né? Aí é o amor ao dinheiro. Se você quer comprar alguma coisa, você está amando aquilo. Então já passou. E o que Paulo está dizendo, você tem Não que vestir, direito de tenho. usar a fé nesse... Não. Você tem o que vestir? Tenho. Você tem que comer? Tenho. Contente-se com isso. Não é? Então, aí a pessoa fica naquele negócio, né? Eu vou fazer pela fé. A fé não é para ser usada para essas coisas. Né? O problema é que muita gente entusiasma outros a fazer isso. A fazer isso. Né? E pela fé. É porque às vezes a palavra, a nossa tendência é usar para o nosso benefício. Exato. Quando ela nos beneficia, a gente usa. Quando não, a gente deixa para o outro. Deixa para o outro, né? Mas igual diz que esse negócio da fé tem uma história interessante. É um xiste, né, como diz. Diz que foram para o inferno, morreram e foram para o inferno 3. Um era arminiano, vou explicar o que é. O outro era calvinista e um outro era pentecostal. Né? Parece que estava tudo inferno. Aí chegaram pro calvinista e perguntaram, o que você está fazendo aqui? Por que você veio para o inferno? Eu fui predestinado a vir para o inferno. Deus me predestinou, eu estou aqui, para isso. Aí perguntaram para o arminiano, né? O que você está fazendo aqui? Livre-arbítrio, eu escolhi vir para cá, né? Eu tive o livre-arbítrio e vim para cá, porque eu me escolhi. Aí perguntaram para o pentecostal, e você o que está fazendo aqui? Não, eu estou aqui, mas pela fé eu já estou no céu. Não existe, né? O cara está numa situação totalmente diferente, está dizendo que pela fé ele já... Não, a fé não é para usar para certas coisas, né? A fé foi e ficou lá, né? Então o que muita gente faz, não, pela fé eu vou fazer, não, a fé não é para isso, né? Então, irmãos, viver uma vida moderada, não tem nada melhor que moderação, não é isso que Paulo está falando aqui. Versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, foge dessa ganância, desse amor a Deus, todas essas coisas, sai fora disso. Veio a tentação, veio a concupiscência para isso, pede misericórdia para Deus, sai fora disso, né? Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha as coisas que nós devemos seguir, não é? Combate o bom combate da fé. Toma posse do quê? Da bênção? Da vida eterna. É isso que nós devemos pensar, irmãos. Cada vez mais na vida eterna. É lá para lá que nós vamos, não é? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizesse boa confissão perante muitas testemunhas. Então o que é tomar posse da vida eterna? Se for chamado para viver a vida eterna, toma posse disso, viva
para isso. Vivo para viver a vida eterna. Vivo para a vida futura, não para a vida terrena. Né? Se matando. Se matando aqui só para as coisas. Vai aqui. logo para o céu. Olha, se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, somos o quê? Os homens mais dignos de pena. Mas muita gente, às vezes, vive mal aqui, vive de um jeito, sei lá, meio que rancoroso, de uma certa forma, pensando só na vida eterna. Também não é por aí. Não. Mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Quer dizer, às vezes está indo até para uma outra vida eterna, né? Esse pensamento aí vem justamente dos maniqueus. Porque Jesus veio para que a gente seja feliz. A vida é abundância, a vida é abundância, o quê? A vida é uma só, na realidade, só que em estágios diferentes. Para nós não existe. Eu sei, mas viver bem aqui, você tem que ser feliz aqui. Não. Não quer dizer você viver só pensando na vida eterna. Porque a vida, depois que nós nascemos, você não morre mais, você já é eterno. Você está passando por aqui e está indo lá. Então você tem que viver uma vida boa aqui, tranquila, feliz, alegre. Esse negócio de se mortificar para a vida eterna vem dos maniqueus. Porque o pensamento maniqueu era o seguinte: o pensamento de criação do mundo deles é que existia as trevas e a luz. As trevas eram o mal e a luz era o bem, era Deus. As trevas estavam querendo invadir o terreno da luz, estavam querendo causar um problema, e Deus enviou uma certa luz que se misturou com as trevas e formou esse mundo. É um negócio terrível. Para combater eles, Santo Agostinho foi quem combateu eles. Você vê o debate, tem hora que você chora, tem hora que você ri, tem hora que você fica alegre, é um negócio tremendo. Então, eles diziam o seguinte, que tudo que é material é ruim e é mal. O seu corpo é mal, você tem que... A criança que está no ventre da mãe é má, porque ela tomou da luz divina e está lá. Então eles matavam mulheres grávidas com a criança no ventre. Então por eles o mundo já tinha acabado. Não, por isso acabava isso daqui. Foi até por isso que a Inquisição nasceu, por causa dos maniqueus. Né? Então, você pensar na vida eterna é isso, como Paulo diz. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Eu vou viver de que maneira? Da melhor maneira possível que eu puder. Por quê? Porque eu estou pensando na vida eterna. Eu vou me preparar para ela. E me preparar como? Como é que eu penso que é a vida eterna? Paz, alegria, amor, justiça. Então o que eu puder fazer para colocar o reino de Deus aqui no mundo, para as pessoas verem que existe o reino de Deus eterno assim, é isso que eu vou fazer. Eu viver em paz com meus irmãos, eu viver em alegria, eu viver em amor. Porque as coisas terrenas são sombras, Paulo fala, são sombras das coisas que hão de vir. Por que Deus colocava todas aquelas festas em Israel? Porque eram sombras das coisas que hão de vir. Por que o cristão celebra as festas cristãs? Porque é sombra da alegria eterna que nós vamos ter. Né? É só uma sombra. Então a maior alegria que nós tivemos aqui é só uma sombra da alegria eterna. É por isso que nós vivemos pensando nessa vida eterna. Quando você pensa lá, você vive bem aqui. Ainda que você esteja com problemas, né? Você vai viver bem e alegre, contente. Né? Aí ele diz assim no versículo 13, né? Exorto-te perante Deus que preserve a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, nós guardarmos a doutrina, não é? A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Então imagine essa luz inacessível a qual habita o Senhor e que nós estaremos diante dEle. Quando pensar nisso, você fala, rapaz, muita coisa perde o valor para nós, que nós damos muito valor às vezes, que não tem valor realmente. Né? Então, você cria os seus filhos para quê? Para viver com Cristo. Não é? Você trabalha para quê? Para implantar o reino de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Gente, eu queria falar de verdade no meu coração que eu trabalhava, que eu fazia isso para isso.
Você quer ver Tem uma hora coisa? que escapole, isso aí na vida real. Isso é comum, porque é aquilo que eu já disse aqui, a nossa mente ela não é constante, não é? Eu falo, o pastor já se falando que sobre a morte, eu penso na morte várias vezes por dia, né? Mas não todo dia, o dia inteiro, né? Todo dia várias vezes por dia, mas não o dia inteiro, né? Uhum. Mas às vezes quando a pessoa, rapaz, se eu morrer agora, como é que eu vou acordar diante de Deus? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser eu estar diante de Deus? Eu fecho o olho, daqui a pouco eu abro e estou diante dele. Como é que será fácil Aí de eu Cristo? vivo muito com o pé na terra. Não é? Muito, muito. Mas ele hoje, isso é invenção dos monges. Por quê? Por causa disso, para eles ficarem nessa prática constante de orar e tal, eles marcavam a hora. Pai, batia aquela hora, vamos orar. Não podia estar fazendo o que fazer lá, vamos orar. Né? E aí foi tornando prática. Até que a vida do monastério virou aquela vida de hora e labora, né, que eles falam, hora e trabalho. Né? Então a nossa vida pode ser assim. Por exemplo, às vezes nós não temos um costume de orar. O que você faz? Quem tem celular, né? Tem pessoa que não tem, né? Tem gente que não tem. Não acredito. Se contar, eu não acredito. Às vezes você está no trabalho com o seu celular, você marca a cada 2 horas eu vou orar. A cada 2 horas ou a cada 3 horas. Marca para despertar. Bateu o horário, lá que está fazendo. Não precisa ser uma oração de 2 horas. Vai no cantinho, agradeça a Deus, Senhor, obrigado pelo trabalho que eu estou fazendo. Muito obrigado, meu Deus. Tira todas essas preocupações e tal. Amém. Volta a trabalhar. Põe ele de novo para despertar. Isso vai criar um costume. Por exemplo, a questão que a Thalita falou da questão da continuidade, é o que a gente tem grande dificuldade, a questão da disciplina em fazer isso. Você encontra alguém que faz exercício físico sempre. Um tempo atrás eu encontrei com uma pessoa que ele era bem sarado, a pessoa tinha um corpo, estava muito bem. E passou um tempo, encontrei com ele. Falei, eu tive que falar, né? Falei, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, parei de malhar. É a mesma coisa. Você parou de malhar porque você já é acostumado, seu corpo acostuma com aquilo. Ele ficou outra pessoa. É outra muda. Tá? Outra pessoa. Certo? Não, E você vê o que Paulo fala aqui, o exercício físico, lembra que nós vimos semana passada? Né? O exercício físico tem pouco proveito, mas o exercício da piedade, para tudo se aproveita. Quer dizer, imagine, o exercício físico faz isso na pessoa. Imagine o exercício cristão. Posso continuar no mesmo assunto, que isso é muito importante, da questão da busca e do costume. Aquele médico brasileiro que faz operação plástica, o Dr. Ray, um negócio assim. O Dr. Ray, Alguém viu um vídeo que ele postou um dia desse, que ele estava numa entrevista? O cara falou assim para ele, qual o seu segredo de ser rico? Perguntou para ele, falou assim, vou te falar qual o segredo meu de ser rico. Numa entrevista na TV, um negócio para, falando aquele português dele bem difícil, com sotaque, ele falou assim, eu vou te contar o segredo da riqueza que eu consegui, certo? Aí ele pegou, o palco está ali, aí ele, Senhor, muito obrigado por esse dia, ele falou assim, nunca tive uma morte, já fiz mais de 3.000 operações, nunca ninguém morreu na minha mão. Certo? Falou, todo dia eu faço isso, antes de toda operação, eu me ajoelho e coloco a minha vida diante de Deus. Ele é mormon, hein? Já pensou? Exatamente. Ele falou assim, sabe quem foi que me ensinou? Os meus pais. Adotaram ele lá do Rio de Janeiro, da favela, trouxeram ele pra cá. E tem muito disso de aprender também, porque eu vejo que como a gente trata de questões espirituais, é como se a maioria das pessoas esperassem que de repente viesse uma vontade, ou aquela história de, você nunca mais vai ser o mesmo, de repente eu acordei, eu sou outra pessoa, agora eu sou... Não, verdade, isso é verdade. E é prática. É prática. Não existe... Vou contar para vocês uma história engraçada. Olha a importância dos pais ensinarem os filhos a orarem. Esse ensinou de pequenininho, ele nunca vai esquecer. E na minha casa, eu aprendi a orar, eu aprendi a rezar, eu era católico, de criancinha. O que acontecia? Minha mãe levava na missa. Eu ia na missa e ficava sentado, né? Não podia fazer bagunça não, senão, já como é que era, ficava lá no banco sentado. E na missa, acontece que antes de começar a missa é rezar, aquela missa vai ser rezada em intenção de algumas almas que estão no purgatório, isso é a doutrina católica. E no bairro que eu morava, tinham 2 famílias enormes.